Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para a primeira aula dessa revista aqui, Marcos, o Evangelho do Servo Jesus. E estamos iniciando, um novo trimestre e estamos aqui para a primeira lição. O tema da lição é Marcos capítulo 1, a chegada do servo. E o texto áureo diz assim: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, verso 11. E a nossa verdade prática diz assim: Quem confia em Cristo experimenta uma vida de serviço triunfante. A nossa lição ela tem 3 tópicos principais. Vou colocar aqui para você ver. Primeiro, o Evangelho segundo Marcos. Segundo, preparativos do servo. E o terceiro e último tópico, início do serviço. A nossa leitura bíblica está no capítulo 1 de Marcos, do verso 1 até o verso de número 20, e nós faremos essa leitura agora. Diz assim o texto bíblico: No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica.
Antes de iniciar a nossa lição, eu já quero pedir a você que é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Denis, pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, no Templo Bela Vista 2, que fica ali no Tapanã. Mas a nossa denominação, Assembleia de Deus, tem mais de 500 templos espalhados por toda Belém e estamos iniciando um novo trimestre de estudos no livro de Marcos. Então, se você ainda não é inscrito, eu já quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o seu like para nos ajudar e também compartilha os nossos vídeos, né, as aulas da escola bíblica, para que outras pessoas também sejam edificadas na palavra de Deus. Estamos estudando essa revista, Marcos. Vamos iniciar também o estudo dessa outra revista aqui, da CPAD, que fala a respeito do livro de Ezequiel e do juízo e justiça de Deus. E também diariamente, às 6 da manhã, nós estamos postando um vídeo aqui no canal, um vídeo curtíssimo com um oráculo, uma palavra para abençoar a sua vida. Eu também quero compartilhar com você e te indicar um canal do nosso amigo pastor Andrei Correia, o canal Restauradamente, um homem de Deus que também tem pregado a palavra do Senhor e trazido conteúdo muito bom aqui para o YouTube. O link do canal dele está aqui embaixo na descrição desse vídeo e você também é nosso convidado a se inscrever no canal do nosso irmão e ser edificado através dos vídeos do canal dele, tá bom? Entrando na lição, o primeiro ponto do primeiro tópico é autor, data e local. Olha aqui, diz assim um comentário da revista: Marcos era filho de Maria, uma mulher rica e hospitaleira em Jerusalém, conforme Atos 12:12. Foi amigo e assistente direto de 3 dos primeiros missionários. Foram Barnabé, Paulo e Pedro. De fato, Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, conforme Atos 12:25 e 13, verso 5. Então, a tradição cristã também o aponta como o intérprete fiel do apóstolo Pedro, conforme 1 Pedro capítulo 5, verso 13. O Evangelho de Marcos foi escrito em meados do século I, entre 50 e 60 depois de Cristo, na cidade de Roma. Então aqui vai esclarecer o autor, quem era Marcos, aonde foi escrito o Evangelho segundo Marcos, em Roma, e a data, não temos uma data precisa, mas colocamos aqui entre 50 e 60 depois de Cristo. Por quê? Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e o Evangelho segundo Lucas foi escrito em 62 depois de Cristo. Então, como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele foi escrito antes de Lucas, tanto que ele serve como base para todos os outros, né? Alguns acrescentaram algumas outras coisas, mas a base é o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Então, se Lucas foi escrito em 62, Marcos foi escrito antes, colocamos entre 50 e 60. O segundo ponto aqui é Marcos e os demais evangelhos. Aqui já vamos fazer uma pequena comparação entre eles. Verso de número 4, verso de número 45, diz assim, ó: Pois o Filho do Homem, Marcos 10:45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. De modo geral, Marcos é considerado o primeiro evangelho escrito. Assim, serviu de base para os outros autores dos evangelhos que acresceram ou editaram seu conteúdo. Se em Lucas temos Jesus como Filho do Homem,
Em João, como Filho de Deus, em Mateus como Rei, aqui em Marcos temos Jesus como servo. Esperava-se que o Messias chegasse como rei, conquistador. Marcos apresenta-o, porém, como servo humilde e sofredor que dá a vida em resgate de muitos. Marcos foi escrito para leitores gentios, romanos em particular. Então aqui vemos algumas diferenças entre os destinatários e também a diferença entre os evangelhos, né? Tirando o evangelho segundo João, que é totalmente diferente, os demais, Marcos, Lucas e Mateus, eles são similares, né? Chamados os evangelhos sinóticos por serem parecidos. Então nós temos para cada evangelho um público-alvo, né? Um destinatário. Agora vamos falar a respeito das características especiais do evangelho de Marcos, que é o ponto 3, verso de número 12 do capítulo 1. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos tem um estilo compacto, muito apropriado para o espírito prático dos romanos. É o mais curto dos evangelhos, apenas 16 capítulos, nada tratando sobre o nascimento, infância e juventude de Jesus. Todavia, algumas de suas histórias são mais complexas quando comparadas com as mesmas histórias nos outros evangelhos. É o caso dos eventos em que Jesus cura a filha de Jairo e a mulher com a hemorragia. Marcos também tem um estilo ativo, descrevendo Jesus como soldado que se move com agilidade e poder para conquistar uma vitória após outra sobre demônios, doenças e mesmo a morte, característica também muito apropriada ao espírito conquistador dos romanos. A palavra logo, em seguida e imediatamente aparecem dezenas de vezes, dando ritmo acelerado às narrativas e transmitindo a ideia de prontidão militar. E aqui ele vai falar algumas referências. Capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 1, capítulo 8, verso 10, capítulo 10, verso 1. Uma outra característica daqui do Evangelho de Marcos é: Marcos foca mais as ações que os ensinos de Jesus. Contém poucas parábolas. O Sermão do Monte, por exemplo, para o qual Mateus dedica 3 capítulos, não consta no Evangelho de Marcos. É, portanto, um livro de ação. Então aqui Marcos ele quer mostrar que Jesus ele é um servo e com essa ideia ele expressa muito mais o que Jesus fez do que o que Jesus falou. E como o comentarista colocou aqui, as expressões logo, em seguida e imediatamente aparecem muitas vezes, dando esse ar de pressa no relato de Marcos. E um outro detalhe aqui também é que ele não menciona nada a respeito da infância nem da juventude de Jesus, né? Então essas são características especiais de Marcos. Entrando aqui no segundo tópico, preparativos do servo, e o primeiro ponto é: o servo é profetizado. Capítulo 1, verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ao citar o profeta Isaías, capítulo 1, verso 2, Marcos estabelece importante conexão entre Antigo e Novo Testamento, provando que a chegada de Jesus não foi uma ideia tardia ou ação improvisada de Deus para salvar a humanidade, diante da frustração de um plano anterior. Pelo contrário, revela a continuidade de um mesmo e poderoso plano que envolvia o cumprimento de antigas promessas.
A referência é Isaías capítulo 40, verso 3 e 5 e também Malaquias capítulo 3, verso 1. Esse registro tinha importância especial para o convencimento dos leitores romanos, conhecidos estrategistas militares. Então aqui também Marcos tem essa ideia de mostrar que a vinda de Cristo era um plano que já foi premeditado, né? Profetizado muito tempo antes, desde os escritos antigos de Isaías e Malaquias. O segundo ponto aqui é o servo é batizado, que é o verso de número 11 do capítulo 1, que diz assim: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O evento inaugural do ministério público de Jesus foi o seu batismo no Rio Jordão. Embora tal batismo demandasse confissão pública de pecados, não era esse o caso de Jesus, que não cometeu pecado. Seu propósito era cumprir toda a justiça, ou seja, como servo humilde e fiel, e identificar-se com os pecadores que veio salvar, apontando para a remissão de pecados na sua morte. Então Jesus foi ao encontro de seu primo João Batista para o batismo, para se batizar, não por conta dos seus pecados e falhas, mas para cumprir a justiça. E que justiça é essa? Jesus veio para nos remir dos nossos pecados. O outro ponto aqui é: o servo é tentado. Só falando um detalhe a respeito do batismo de Jesus, que é algo que está logo no início do Evangelho segundo Marcos, ele também expressa a manifestação da Trindade aqui nesse evento. Jesus sendo batizado, o céu se abrindo e o Pai, o Eterno, falando: Este é o meu Filho amado, dando testemunho de Cristo, e o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. Então aqui temos a manifestação da Trindade. E o terceiro ponto é: o servo é tentado, verso 12 do capítulo 1. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Rapidamente Marcos conduz-nos da glória do batismo à dureza da tentação de Jesus. A presença de feras é exclusividade de Marcos, capítulo 1, verso 13. Adão no ambiente favorável do jardim pecou. Gênesis 3, capítulo 3, verso 6. Mas Jesus, o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, triunfou no cenário extremamente desfavorável no deserto. E não só no deserto, né? Mas em toda a trajetória de Cristo, na sua vida comum aqui na Terra, viveu de maneira santa e de maneira piedosa, servindo a Deus e sendo fiel em tudo, nos dando o exemplo, né? E aliás, o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como um servo obediente e fiel, é exatamente o exemplo de conduta que Deus, o nosso Senhor, espera de nós, né? Tô tomando muito café que eu tô com sono. Então aqui mostra o contraste entre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão pecou em um ambiente totalmente confortável e favorável, o Jardim do Éden. Em contrapartida, o segundo Adão, em ambiente desfavorável, não pecou e permaneceu fiel. Isso nos ensina que a nossa fidelidade e obediência não depende do ambiente onde estamos, mas sim do nosso compromisso em ser fiel a Deus. Terceiro tópico, indo já para o fim da nossa lição, primeiro ponto aqui é: Jesus prega o arrependimento, verso 14 do capítulo 1. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Seguindo seu estilo sucinto e prático, Marcos oferta-nos sínteses preciosas a respeito do início do ministério terreno de Jesus. Quando, onde e como. Quando foi?
após a prisão de João Batista, onde iniciou pela Galileia. E como Jesus fez isso? Pregando o Evangelho de Deus. Então, Marcos segue nessa linha dinâmica, dando logo pontos importantes e necessários para a gente situar e entender como iniciou o ministério de Jesus. E agora nós vamos falar a respeito dos primeiros discípulos, né? Chamados, ainda não eram apóstolos, eram discípulos, que é o ponto 2 aqui, verso 17 do capítulo 1. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? De pessoas, de gente. Diz assim um comentário: caminhando junto ao mar da Galileia, capítulo 1, verso 16, Jesus convoca homens simples, Pedro, André, Tiago, João. São esses primeiros que prontamente atendem ao chamado do Senhor, largando afazeres de pescaria e passando a seguir mais de perto o Mestre, consciente de que a seara é grande e de que sua missão não se destinaria apenas àquela época. Jesus chama cooperadores. O chamado de Jesus destoa da tradição judaica. A entrada em uma escola rabínica dependia da iniciativa daquele que aspirava a ser aluno e não do chamado do rabi. Todavia, aqui Jesus toma a iniciativa, pois ele nos amou primeiro. Da parte dos chamados, cumpre apenas obedecer pronta e radicalmente. Então aqui vemos um lado avesso do que era a tradição rabínica judaica, né? Era necessário que o aluno, era necessário que o aprendiz houvesse interesse nele de buscar o conhecimento, né? De buscar se matricular na escola rabínica para que ele pudesse ser posteriormente um rabi. Jesus faz o oposto. Ele convoca pessoas, ele chama pessoas. E assim ele nos chama até hoje, né? E talvez você aí esteja distante do caminho de Deus, Jesus te chama. O último ponto aqui, Jesus exerce autoridade. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Capítulo 1, verso 39. Jesus segue para Cafarnaum e, no sábado, põe-se a ensinar na sinagoga, onde os presentes se maravilharam com a autoridade com a qual expõe a sua doutrina, em muito superior à dos escribas. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Jesus, mais uma vez exercendo a sua autoridade, o repreendeu o mal e libertou o homem. Então aqui mostra alguns exemplos, né, da autoridade de Jesus, expulsando demônios, curando os enfermos, fazendo milagres, fazendo os sinais que Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, vai dizer que ninguém pode fazer aquilo se Deus não for com ele. Então era uma prova da autoridade de Jesus, não somente porque Deus falou que Jesus era o Filho, mas também provando que Jesus tem a autoridade do próprio Deus. Então, o final da revista diz assim, ó, o alvoroço foi geral, aquele ambiente ali, né, de expulsar o demônio do cara que estava na sinagoga, depois de curar a sogra de Pedro. O alvoroço foi geral, o povo que andava em trevas viu grande luz, por isso a fama de Jesus correu célere e em todas as direções. O servo de Deus iniciara a sua maravilhosa obra de redenção. A aplicação pessoal, Jesus cumpriu seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. Sejam esses também nossos atributos na qualidade de servos de Deus e seguidores de Cristo. E aqui nós encerramos a nossa aula, a nossa lição de hoje. Espero que você tenha conseguido aí absorver
algumas coisas concernentes ao início do Evangelho de Marcos e agora nós vamos para o questionário, tá? Vamos para o questionário. Deixa aqui nos comentários a sua resposta. É muito importante você comentar sobre essa lição e deixe também as suas críticas, né? Seus conselhos, suas opiniões, o que você achou. É muito importante para que a gente possa também ir melhorando e ajustando aquilo que precisa ser ajustado e que talvez a gente não perceba e você que está aí percebe. Mas voltando às perguntas, primeira pergunta. A tradição cristã aponta que Marcos foi intérprete fiel de qual dos apóstolos? Responde aqui embaixo. Segunda, qual profeta Marcos invoca no início de seu evangelho? Ele cita um profeta, qual era? Fazendo importante conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Responde aqui nos comentários. Terceira pergunta. Que familiar de Pedro foi curado por Jesus no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos? Um parente de Pedro aí foi curada, né? Quem foi? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like e também compartilha esses vídeos, compartilha essa aula aqui lá no grupo do WhatsApp da igreja, lá no seu Facebook e também no seu Instagram com os seus amigos, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, que Deus te abençoe, fique na paz.